Vem coisa nova por aí. É o tema da nossa série que nós estamos falando. Eu espero que você esteja lembrando que nós não veremos as coisas novas que Deus está fazendo, a não ser que nós estivermos investindo tempo no secreto com Deus, no secreto com o Senhor. Eu disse que nós temos que descobrir três ações que nós temos que praticar: descobrir, praticar e crescer. Todos nós precisamos descobrir o poder do nosso tempo quando nós investimos no secreto, na oração, no solitário, no quarto, no lugar secreto. Só nós. E ao descobrir, todos nós temos que saber que nós temos que praticar. Sabe de uma coisa que eu tenho percebido? Quando é que nós oramos? Quando nós estamos passando por tribulação. Nós lembramos da oração. A gente manda pedido: gente, ora por mim. Estou precisando de oração. Interceda por mim. Fala com fulano, fala com ciclano. Vamos fazer uma corrente de oração. Por que a gente não pratica isso todos os dias? Por que a gente não faz isso todos os dias? Por que a gente não ora todos os dias? E nós temos que descobrir esse poder praticando, para que a gente possa crescer no poder de Deus na nossa vida. O nosso texto básico nessa série é Isaías 43, versículo 18 e 19. Olha o que está escrito nesse texto: esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, você não o percebem? Veja que esse texto está nos mostrando claramente que ninguém vê as coisas novas que Deus está fazendo sem deixar o passado no passado, sem deixar o ontem no ontem. Ninguém vê as coisas novas de Deus se não estiver presente no presente. Uma das coisas que o diabo vai querer fazer nessa pregação é tirar a sua atenção para as coisas que ficaram em casa, para as coisas de amanhã. Vai usar até mesmo o telefone, o smartphone que você tem para copiar as mensagens. Cuidado para você não perder. Você está aqui fisicamente, mas não está presente com a sua mente, com o seu coração. Ninguém vê as coisas novas de Deus se não manter uma expectativa de fé sobre o nosso hoje, que Deus já está fazendo agora, e que Ele fará amanhã, mas Ele já está fazendo agora. E nós vimos no domingo passado que nós precisamos descobrir o poder do secreto na nossa vida de devoção, na nossa vida de oração. E eu apresentei alguns motivos. Por que nós temos que ir para o lugar secreto, o lugar da oração? Primeiro, porque Deus está no secreto. Segundo, porque Deus nos vê no secreto. Terceiro, porque Deus nos recompensa no secreto. Quando nós gastamos tempo no secreto, Deus nos vê. Deus, porque Ele está no secreto, Ele nos vê e Ele nos atende. Ele nos recompensa no secreto. Aí Ele nos capacita, meus irmãos, para nós andarmos para a vida, para nós reinarmos em vida, publicamente, para nós enfrentarmos os momentos de dificuldade, de lutas e de tribulações. Por que nós reinamos publicamente quando nós praticamos o tempo de oração? Sabe por quê? É porque é no secreto que os nossos olhos são abertos e nós passamos a ver a vida com a perspectiva do céu. Nós começamos a ver com a perspectiva de Deus o que Ele está fazendo na terra. Quando você ora, quando você busca Deus em oração, quando você vai disciplinadamente, não é por emoção, não é por causa que você foi impelido por qualquer circunstância, mas você vai para o secreto, você se dobra diante de Deus em oração. Então lá no secreto Deus abre os seus olhos e você começa a ver as situações da vida na perspectiva de Deus. Por que muitas pessoas se desesperam? Por que muitas pessoas se desanimam? Eu não poderia suportar de maneira nenhuma as pressões, as lutas do dia a dia, se eu não tivesse a disciplina de ir para Deus disciplinadamente, no secreto, permitir que Ele abra os meus olhos, para que eu enxergue aquilo que está acontecendo no meu entorno com os olhos deles. É por isso que nós reinamos publicamente, quando nós vamos para a oração. Que fique claro, meus irmãos, Deus está no secreto, Deus nos vê no secreto, Deus nos recompensa no secreto, Deus nos capacita no secreto para nós reinarmos publicamente. Hoje eu quero dar um passo a mais. Eu quero falar da prática dessa descoberta,
de nós praticarmos o secreto, de vivenciarmos. E eu quero me basear para esta mensagem em Mateus capítulo 6, no versículo 5 ao versículo 13. Acompanhe a leitura. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Verso 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Agora, a partir do verso 9, eu quero que vocês leiam comigo. Vamos juntos. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui está, meus irmãos, em Mateus capítulo 6, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. E eu vejo, meus irmãos, que esta oração, ela é um modelo para nós praticarmos a hora do secreto. Jesus, quando registrou essa oração, ele não estava dizendo necessariamente que é para nós repetirmos o Pai Nosso. Mas não tem nada errado em repetir o Pai Nosso. Eu tenho usufruído em repetir o Pai Nosso, muito mais agora que descobri o poder da oração, do que antes. Pai Nosso que está no céu. Hoje mesmo, por volta das 5 horas, quando eu estava me preparando para vir para a igreja, eu estava orando o Pai Nosso. E eu começo a orar: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Às vezes eu paro por aí. Começo nessa frase: Senhor, seja santificado na minha vida, Senhor. Que a minha vida honre o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita, Senhor, nessa situação que eu estou enfrentando. Senhor, seja feita a tua vontade. É um modelo de oração para nós praticarmos. Eu espero, irmãos, que nessa noite você esteja sensível para ouvir aquilo que Deus está falando. O que você tem que praticar para ver as coisas novas que Deus está fazendo, surgindo? O que nós temos que praticar todos os dias para nossos olhos se abrir, para vermos o que Deus está falando? O texto fornece a nós várias práticas, e a primeira é esta: para ver as coisas novas que Deus está fazendo, você precisa praticar, desfrutar da intimidade com o Pai. Nós temos que praticar, desfrutar da intimidade com o Pai. A humanidade, ela tem, através das antigas religiões pagãs, uma relação muito hostil com Deus. Geralmente Deus é visto como um ser soberano, brabo, um ser mal-humorado. Mas o Deus da Bíblia não. O interessante é que o Deus da Bíblia, ele coloca o que é que tem que ser essa relação nossa. Como é que nós temos que praticar esta oração? Ele diz que nós temos que praticar uma intimidade com um Pai bondoso. Tanto que é verdade que no verso 9 de Mateus 6, Jesus dirige-se a Deus como um Pai. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Como nós vemos nesse texto, Deus aqui, ele é visto como um Pai. E a relação nossa com Deus é como um Pai amoroso, como um Pai querido. Nosso Deus, através do seu Filho, ele nos propõe algo completamente novo. Ele diz assim, faça da oração numa relação entre um pai e um filho. Uma relação de intimidade. E essa intimidade, ela precisa ser praticada. Eu recebi hoje aqui à noite muitas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Quem não tem intimidade, às vezes pode assustar com a maneira como nós conversamos, como nós nos abraçamos, como nós nos beijamos, como nós nos saudamos.
Mas quanto mais nós vamos vivendo com aquela pessoa, nós vamos conversando, nós vamos deixando o nosso coração sendo conhecido, nós vamos conhecendo o coração daquela pessoa, a intimidade vai crescendo. Nós vamos falando de outras coisas, nós vamos falando de coisas mais íntimas, mais importantes, e isso exige tempo. Esta intimidade, ela é um direito de todos aqueles que receberam Jesus. Essa intimidade, ela é um dever de toda pessoa que se torna filho de Deus. Tanto que na Bíblia, em João capítulo 1, no versículo 12, está escrito: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja, quanto mais você praticar sua vida de devoção, mais intimidade terá. Quando eu comecei a orar, muito jovem, eu muitas vezes não sabia. Eu comecei a levar a oração com uma certa regularidade no ano de 1973, quando eu tinha 15 anos. Eu me lembro, os pastores me levavam junto para as reuniões de oração. Eu me lembro uma vez que nós estávamos na beira do Rio Paraná, orando. Eu falei: Jesus do céu, mas a vigília... passar a noite orando aqui vai ser dose, gente. O que é isso? Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu dormi no meio da oração. Gente, eu falei: mas não vai passar essa noite, que coisa tremenda. Eu me lembro de algumas vezes que eu insisti com a oração, nossa. Eu via no meio da oração, pensando em filme, pensando em televisão, pensando num punhado de coisa. Um menino de 16, 17 anos tinha. Mas quanto mais eu insistia, quanto mais eu fui caminhando com Deus, quanto mais eu fui revelando meu coração com Deus, mais eu fui percebendo como é maravilhoso, como essa intimidade cresce. Quanto mais você praticar da liberdade na oração, de falar com Deus, de abrir suas emoções para Deus, de falar sobre os seus sonhos, de falar sobre os seus planos, de ouvir Deus, mais intimidade você vai desfrutar. Senhor, eu vim aqui. Bom dia. Agora eu levanto assim. Eu levanto e já vou para a minha cozinha. E chego na minha cozinha e diz: bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Que bom estar aqui nessa manhã. Eu vou fazer meu café, Senhor. O Senhor, por favor, fica aqui do meu lado. Eu converso com Ele. Eu falo das minhas emoções. Eu falo dos meus sentimentos. Muitas vezes você pensa que não pode, nem no banheiro não pode falar com Deus. Você pode falar com Deus em qualquer momento. No secreto você pode se conectar com Ele em qualquer momento. Existem muitas pessoas que confundem essa necessidade de intimidade com Deus com a intimidade com amigos, com bebidas, com drogas, com sexo. Mas a intimidade que nós precisamos é o produto de uma prática diária em conhecer um Deus amoroso, um Pai bondoso, que se relaciona conosco. Se você praticar sua intimidade com Deus, não somente você ficará satisfeito, como também você saberá lidar com os outros aspectos da intimidade que a sua vida precisa, e você passará a ver as coisas novas que Deus está fazendo. Essa música que nós cantamos agora antes da pregação: Deus, eu acordei hoje com um coral de passarinho. Quem é que vê essas coisas? Quem está conectado com Deus. Quem é que olha para o sol com esse olhar? O Senhor botou o sol para iluminar o meu dia. É quem está conectado com Deus. É quem está nessa relação com o Senhor. É quem vai para o secreto. Essa música todinha que nós cantamos é uma letra que coloca uma pessoa que está no secreto. Ali no secreto, ela fala com o Pai, ela abre o coração com o Pai, ela desfruta daquela intimidade. Então a oração não é uma reza, a oração não é você simplesmente ficar lá discursando para Deus: ó Pai, eu estou aqui. Não, é falar com Ele, é abrir o seu coração com Ele, de todo o nosso coração, é falar do nosso dia a dia, falar dos nossos anseios, como um pai conversa com um filho, como um filho conversa com o pai. Para ver as coisas novas de Deus, aquilo que Ele está fazendo, nós precisamos praticar a adoração ao nome de Deus. Nós temos que praticar, adorar o nome de Deus. Adoração, ela é a linguagem da intimidade entre a pessoa e Deus. Nesse caso, é o nome que arremete para a mais pura essência de Deus. Quando fala adorar o nome de Deus, está falando da essência daquilo que é Deus. Eu estou assistindo um seriado hebreu, ele é feito em Jerusalém, e eu estou encabulado que os judeus, quando vai falar a palavra de Deus, eles não citam o nome de Deus. Eles colocam uma abreviatura de um nome para não citar o nome de Yahvé, por respeito a Deus.
Eu vejo que nós colocamos o nome de Deus, a mesma coisa acontece no inglês. Não usa a expressão meu Deus, mas uma outra expressão para não tomar o nome do Senhor em vão. O nome arremete para a essência de Deus. Um filho, quando ama um pai, tem orgulho do nome do pai. O filho faz questão de se identificar. Eu sou filho, meu pai é fulano de tal. E é essa prática que nós percebemos da conduta de Jesus. Veja no versículo 9. Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O que Jesus está dizendo assim? Olha, Pai, eu quero te pedir nesse momento, o modo que eu vou viver hoje, o modo como eu vou ser marido, o modo como eu vou ser filho, o modo como eu vou ser pai, o modo como eu vou ser patrão, o modo como eu vou ser empregado. Pai, eu quero que o teu nome seja santificado. Eu quero que as pessoas, através da minha vida, falem e vejam que o Senhor tem um nome santo. Jesus exalta o nome do Pai. Jesus honra o nome do Pai. Jesus promove o nome do Pai. Deus espera que nós façamos o mesmo. Quantas vezes o nome do Senhor está sendo desprezado, está sendo difamado, está sendo desonrado, escarnecido do mundo, desde o princípio até hoje. Eu atendo semanalmente pessoas que chegam a mim: não, eu cresci numa igreja, eu cresci num lugar, eu cresci numa família, que se aquilo é ser Deus, eu não quero, eu odeio Deus, eu odeio isso, eu odeio aquilo outro. Sabe por quê? Porque pessoas professam o nome de Deus, mas não santificam o nome de Deus. Se você quer ver as coisas que Deus está fazendo, você tem que chegar para Deus diariamente: Senhor, eu quero que o teu nome seja santificado na minha vida. Eu quero, Senhor, que a minha vida, Senhor, exalte o teu nome. Eu quero praticar essa postura de santificar o teu nome, a maneira como eu vou proceder em cada coisa. Irmãos, eu sei. Essa é a nossa luta. E não pense que vai ser uma luta fácil. O diabo vai trazer um punhado de coisa para nos acusar. Ele vai acusar as nossas falhas. Ele vai querer acusar os nossos erros. Mas, irmão, Deus não espera de nós uma perfeição de imediato. Deus espera que nós caminhemos na direção da perfeição. Ele vai entender a sua oração, o seu esforço. Ó Senhor, eu podia estar dormindo, mas eu vou sentar aqui nesse sofá. Eu nem sei se eu quero falar com o Senhor, mas eu estou aqui para honrar o nosso encontro. Eu quero santificar o teu nome. Pode ficar em silêncio. Senhor, eu queria aprender a falar contigo. Eu ainda não sei como é que faz isso, Senhor, mas eu estou aqui, Senhor. É um encontro. Você acha? Pense na pessoa que você ama. Pense na pessoa que você quer que ela ame você. Só dela dizer assim: eu larguei tudo para sentar aqui, para ficar quieto do teu lado. Tem algum valor ou não tem? Diga aí, tem ou não tem? Tem ou não tem? Diga amém se tem. Tem valor. Senhor, eu quero honrar o teu nome. Eu quero santificar o teu nome. Eu quero colocar em prática. Veja como é que Jesus orou em João capítulo 17, no versículo 3. E a vida eterna é esta, ele está orando: que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo assim: olha, a maneira que vocês vão santificar o nome, praticar, é vocês procurando conhecer Deus, conhecendo Ele como o verdadeiro Deus. Esta oração de Jesus foi uma oração poderosa. Nós poderemos de fato adorar se nós conhecermos o Senhor. Quanto mais a gente vai conhecendo Deus, a gente vai vendo o que Ele está fazendo. E quanto mais nós vemos o que Ele está fazendo, mais nós vamos querer adorá-lo, mais Ele vai se tornar conhecido. É nesse aspecto que a nossa vida se torna adoração. É nesse aspecto que os nossos olhos irão se abrir e nós vamos ver as coisas que Ele está fazendo, como nós cantamos. Mesmo as maldades, mesmo as coisas ruins, Ele faz cooperar para o nosso bem. Os nossos olhos se abrem para as coisas que Deus está fazendo. Talvez aqui nessa noite, aqui nesse momento que nós estamos, há pessoas que estão aqui: eu não tenho nem força para orar, eu não tenho nem força para sair da minha cama, eu não tenho nem mais força para falar nem nada de Deus. Sabe o que você faz? Ao invés de falar para as pessoas dessa forma, lá na cama onde você está, lá no quarto escuro onde você está, diga para ele: Deus, eu não tenho força nem para falar contigo, eu não tenho nem vontade de me dirigir a ti. Deus, eu não sei porque está acontecendo isso. Isso também Ele vê como oração. Ele também se interessa por esta oração.
E quando você então começa a falar com Ele, tudo muda. Você vem para a igreja, o que acontece quando você vem para a igreja? Você canta, você levanta as mãos, você ora, você escuta a palavra, e quando termina o culto, como é que você sai daqui? Você sai leve. Você diz, nossa, parece que eu fui para o céu, que lugar maravilhoso, que coisa maravilhosa. Muitos de vocês ligam com esse prédio, mas não é esse prédio. Sabe o que é? É Deus, é a presença de Deus. É porque você foi para o secreto, você foi ao encontro do Pai. O Pai te viu no secreto, o Pai te respondeu no secreto, o Pai te abençoou no secreto, e Ele te edificou no secreto. E quando você sai, sai leve, porque você está santificando o nome do Pai, como Ele é demais, como Ele é maravilhoso, como Ele é glorioso. Em terceiro lugar, para ver as coisas novas que Deus está fazendo, você precisa praticar, declarar o governo e a soberania de Deus a cada dia. Aqui, meus irmãos, é muito importante que você perceba o valor dessa prática. Mas, pastor, eu vou ter que repetir. Sim, você vai ter que praticar isso todo dia. Um dos motivos de Deus nos colocar neste mundo é para que, através de nós, o seu governo seja estabelecido. O seu reino seja estabelecido. O pecado introduziu a rebeldia ao governo de Deus na terra e fez surgir no coração de cada uma das pessoas a incredulidade sobre o governo, sobre a soberania de Deus, que Ele é um Deus que está acima de tudo. Ele é um Deus que está acima de tudo. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Deus deseja que nós sejamos seus representantes neste mundo, para que o seu reino, para que a sua vontade seja feita na terra como está sendo feita no céu. E isso está claro na oração do Pai Nosso. Esta é uma outra prática que nós vemos do versículo 10, que nós temos que praticar. Veja o versículo 10, leiam comigo, venha o teu reino, mais uma vez, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, toda vez que nós oramos, nós devemos pedir para que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida. Você está lá na oração, você se dobrou, quem sabe, no tapete da sua sala, você se jogou no escuro, no canto do seu quarto, você foi lá para a varanda, talvez você foi para o quintal, e eu não sei onde é o lugar secreto, onde você gosta. Eu tenho 2 lugares na minha casa onde eu gosto de estar. Lá você pode levantar as mãos, lá você pode dizer, Senhor, essa casa aqui eu chamo de minha. Este é o lugar onde está a minha família. As pessoas que importam para mim, reina na minha vida, Senhor. Reina nesta casa, reina neste lar. Você pode entrar sorrateiramente no seu quarto. Você pode levantar a mão, mas não faça gesto brusco, nem hora alto, para não matar teu filho com trauma depois. Você pode dizer, reina sobre esse menino, é um adolescente, Senhor. Está passando por uma fase, Senhor. Esse jovem, essa moça, reina. Sabe uma das coisas que me marcaram muito quando eu era menino? Minha mãe fazia questão de orar alto. Ela orava lá do quarto, ó, Deus abençoe o José. José era eu. Abençoe o José, tira a rebeldia do coração dele, Senhor. Ficava numa raiva lá no outro quarto. Mas sabe o que eu estou descobrindo agora, quando vou completar 61 anos, agora em fevereiro? Deus responde a oração de uma mãe. Deus atende. Vá para o secreto, diga, reina. Você tem lá, trabalha num lugar que é um negócio, boca escura, curva de rio, onde só dá enrosco, um ambiente que é inferno, uma tribulação tremenda. Vai para o secreto, diga, reina, Senhor, naquele local de trabalho. Quando eu chegar lá hoje, Senhor, que o teu reinado chega comigo. Reina, Senhor. Toda vez que nós orarmos, nós devemos pedir para que o reino de Deus seja estabelecido. Nós devemos pedir que a vontade de Deus se cumpra. Meu Deus, neste momento, a minha vontade é essa, e mais aquela e aquela outra. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Toda vez que nós intercedemos por uma pessoa, nós deveríamos pedir, Senhor, venha o teu reino sobre a vida dessa pessoa, faça a tua vontade sobre a vida dessa pessoa. O problema é que nós vamos para Deus e a gente já quer fazer do nosso jeito. Muda a vida deste homem, Senhor. Troca a vida dessa mulher. Ó Deus, faz ele ficar assim, faz ela ficar assim. Ao invés de nós dizermos, Senhor, teu reino é melhor que tudo. Tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita, Senhor. Que a tua vontade seja feita na vida desta pessoa. A tua vontade, mas nós temos medo.
da vontade de Deus, porque nós não conhecemos o Deus que tem essa vontade maravilhosa, que é boa, agradável e perfeita. Nós devemos clamar a Deus em toda oportunidade que nós tivermos, para que o governo, a sua soberania seja estabelecida em nossa vida. Sabe de uma coisa, irmãos? Me preocupa demais essa idolatria que está virando esse tal negócio do nosso presidente. Eu torço para o Brasil, eu quero que o Brasil seja uma vida de vitória, mas pelo amor de Deus, quem vai fazer a obra é Deus, não é o homem, irmãos. Nós temos que orar, Senhor, nós oramos para que o Bolsonaro dê certo, sim, ó Pai. Mas acima de tudo, Senhor, que o Teu reino seja feito no Brasil, que a Tua vontade seja feita no Brasil. Não é simplesmente para dizer para a esquerda que nós somos da direita e que nós sabemos fazer bem, não, Senhor. É para que o Teu reino seja estabelecido, é para que a Tua vontade aconteça no Brasil. Vocês percebem o que Deus está falando aqui neste momento? Essa disputinha, sabe, chega desse negócio desses cutucão contra o PT, contra isso aí, pelo amor de Deus, irmãos. Eu também tenho ojeriza de um punhado de coisa. Chega a dar gastura, como diz lá na minha família. Mas, irmãos, nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita, que o reino de Deus seja feito. Não é para que os evangélicos apareçam, não é para que pastores apareçam governando o Brasil, é para que Deus apareça governando o Brasil, é para que Deus apareça governando a nossa casa, irmãos, governando a nossa vida. Em toda situação, nós temos que falar com Deus e para nós mesmos, nós temos que dizer: Senhor, eu quero que o Teu reino seja promovido, eu quero que a Tua vontade seja feita na terra. Em toda situação, nós temos que falar para nós mesmos: os planos de Deus não falham, os propósitos de Deus se cumprem, o Deus que eu sirvo é soberano, ninguém pode impedir o que Ele quer fazer. Os nossos olhos se abrem quando nós temos coragem de dizer para Deus no secreto: Deus, reina sobre mim, Senhor, porque senão a coisa está feia, senão o negócio vai tudo para os quiabos, Senhor, porque eu não tenho condição, eu não tenho jeito, eu não sirvo para nada, Senhor, se não for a Tua misericórdia, e eu não permaneço de pé. Vocês percebem o que Deus está falando? É assim que os nossos olhos se abrem, para ver as coisas novas que Deus está fazendo. Para ver as coisas novas que Deus está fazendo, você precisa praticar a dependência diária de Deus. Pratique a dependência diária de Deus. O Pai Nosso nos ensina isso. Talvez você não tenha percebido isso. É meu papel como pastor ensinar você essas coisas que estão aqui no Evangelho. Deus é um Deus de abundância. Guarda bem isso. Deus é um Deus de abundância. Digam comigo. Deus é um Deus de abundância. Mas muitas vezes Ele vai deixar você, Ele vai deixar a mim, Ele vai nos deixar apenas com o necessário. Por qual motivo? Para nós não esquecermos que nós precisamos depender dEle. Você estava indo bem, você está num trabalho bom, você está ganhando bem, o seu namoro estava indo bem, o seu casamento está indo bem, a sua família está indo bem. Vocês já perceberam que depois de um certo tempo arruma uma coisa e encrenca outra? Eu já falei para o pessoal: cuidado com esse negócio de você ficar investigando muito a saúde. Vai lá, faz a revisão anual, tudo bem, como manda o manual, mas quem procura, encontra. Falei para a Leonice, para a Sueli. A Leonice foi a falecida, já foi. De vez em quando aí o meu coração me trai, eu fico lembrando da falecida, chamo a Sueli. A Leonice já morreu talvez por causa que agora, hoje é dia 13? Hoje seria aniversário dela, por isso então minha mente está trombando com as informações. Morreu em 2001. De vez em quando eu ainda trombo o nome. Essa não fico com dó com Sueli. Sueli tem resolvido esse problema. Senão ela não poderia ser minha esposa de jeito nenhum, porque eu não posso negar a história. Mas nós estamos... O que eu estava falando para vocês antes disso? Eu estava falando para Sueli. Sueli, esse negócio de fazer determinados exames todo ano, filha, vou te falar uma coisa, hein? Quem procura, encontra. Quem procura, encontra. Quem busca, encontra. Deve fazer assim, deve cuidar da tua saúde. Mas por que Deus nos larga só com o necessário? Por que de vez em quando Ele permite na vida do servo de Deus uma tribulação? É um filho, é uma filha, é uma enfermidade, é uma luta. Por quê? Porque Ele tem que criar um ambiente para você depender dEle, para você não ficar distante dEle. Nós temos que praticar a dependência diariamente, como nós vemos em Mateus capítulo 6, no versículo 11.
Nós vemos claramente no versículo 11, olha o versículo 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Alguns anos atrás, eu fiquei perguntando para Deus, mas Senhor, por que ele fala, dai-nos o nosso pão de cada dia? A gente já podia começar no dia 1º de janeiro, fazer uma oração assim, no atacado. Deus, dai-nos o pão para este ano. Pronto, está resolvida a coisa. Mas Ele pede para a gente pedir cada coisa. Um dia por vez. Porque Ele quer que você dependa dEle. Ele nos ensina a pedir a cada dia por nossas necessidades diárias. Pão aqui não está falando só coisa de comida. Está falando de paciência. Está falando de perseverança. Está falando de ânimo. Está falando de atitude, de coragem. Ele cria situação para que a gente vá pedir a Ele. Você faz isso? Agora, por que Jesus, Ele não responde e nos deixa abastados de todas as coisas? Porque Ele quer que você treine a dependência diária. Ele quer que você vá para Ele em oração. Senhor, e eu, se não for o Teu poder hoje, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar. Deus sabe que somente uma pessoa dependente nele está focada, está com os olhos abertos, e aí vai ver as coisas que Ele está fazendo, vai ver o coral de passarinho cantando, vai ver o sol brilhando, vai ver as pernas funcionando, vai ver as coisas que Deus está fazendo surgir na vida. Deus deseja que você ore todos os dias por suas necessidades básicas. Orar assim é como entregar o controle de tudo no controle de Deus. Daniel entendia isso. Ele orava 3 vezes ao dia, como nós vemos no capítulo 6, no versículo 10. 3 vezes por dia ele se ajoelhava, ele orava agradecendo a Deus, como ele costumava fazer. E aqui uma pergunta: faz quanto tempo que você não dobra o joelho na sua casa? Faz quanto tempo, homem, que você, desajeitado como é, não se lança no chão diante de Deus e diz: eu preciso, eu não posso, eu dependo, eu não sei liderar essa casa, eu não sei liderar essas finanças, eu não sei cuidar disso, eu não sei cuidar daquilo outro, eu dependo, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não suporto. Foi isso que manteve Daniel de pé em momentos especiais, como quando ele foi lançado na cova dos leões. Olha aqui, irmãos. Existem pessoas que estão vivendo em derrota, porque não aprenderam a se dobrar diante de Deus. Eu quero registrar esse toque de Deus para as vidas hoje aqui. Só permanece de pé quem se coloca de joelho diante de Deus. Esse caso que você tem com seu filho, esta crise que estabeleceu com esta filha, esse problema com esse cunhado, com esse parente, com essa pessoa chegada lá na empresa, não é na justiça que você vai vencer, é no secreto diante de Deus de joelho. Há mulheres, há homens que estão aqui nessa noite, jovens, adultos, por favor, escute a palavra. Se você não for por secreto praticar, Senhor, eu dependo de Ti, você não vai suportar, você não vai permanecer de pé, de maneira nenhuma. Você não vai suportar aquilo que a vida vai lhe passar. E Deus quer que você manifeste essa dependência dEle. Para ver as coisas novas de Deus, aquilo que Ele está fazendo, você precisa praticar perdão aos seus ofensores. Você tem que dar perdão, o perdão divino para quem fez mal. Pratique dar a quem lhe fez mal o perdão que Deus lhe deu. Dar perdão é uma prática contínua. Dar perdão é uma forma de praticar a natureza divina. Você não dá perdão, você não recebe perdão. A Bíblia está clara no capítulo 6, no versículo 12. Leiam comigo o versículo 12 do capítulo 6, todos vocês em voz alta. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Veja, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Nesse caso, o perdão divino é condicionado ao perdão que nós damos. A oração do Pai Nosso está dizendo assim, que nós vamos ter que abrir as coisas da nossa relação. Nós vamos dobrar o joelho, em vez da gente publicar na internet, na rede social. Vocês já viram na rede social? Tem gente que não se toca, não enxerga um palmo na frente do nariz. É por isso que vive sempre sozinho, não valoriza quem está do lado. Ele está querendo falar para a esposa, querendo falar para o marido. Em vez de você ficar colocando na internet um monte disso daí que depõe contra você, todo mundo vê que você é uma pessoa inconsequente, impulsiva, que vive por emoção. Sabe o que você faz? Viva por oração.
Vai lá no quarto. Fala, Deus, vou abrir aqui minha relação. Senhor, essa mulher aí, Senhor, me segura, senão eu mato. Esse homem aí, Senhor, me segura, senão eu enveneno ele. Senhor, a minha vontade, estava conversando com a Sueli, se eu fosse casado com uma mulher que me batesse, porque sabe que agora tem esse negócio de homem apanhar de mulher. Eu estava aconselhando uma senhora, ela me falou, pastor, eu apanhei tanto meu marido, até o dia que eu descobri que eu tinha uma mão forte. Deu uma burdoada nele, foi só uma vez, mas ficou uma seda, nunca mais me bateu. Falei para ela, se você me bater, japonesa, você toma cuidado, hein? Você me bata direito. Porque quando você estiver dormindo de noite, você tem um sono pesado. E eu te pego quando você estiver dormindo. A gente estava brincando, a gente gosta muito de brincar. Na verdade, eu me divirto em casa. É uma diversão só. É uma brincadeira atrás da outra. Mas por que você não abre, Senhor? Meus sentimentos são esses. Não estou conseguindo perdoar, Senhor. Se eu não perdoar, como é que o Senhor vai me perdoar, Senhor? Enquanto você está falando com Deus, Deus já está te curando. Será que você percebe que Deus está falando? Será que você percebe que esse é o momento divino de Deus nessa noite? A oração do Pai Nosso é para a gente abrir nossa relação. Aqui, Senhor, eu tenho essa dificuldade com aquele fulano, com aquele ciclano. Quando eu vejo ele, chega a me dar repugnância, Senhor. Abra com ele. E aqui, meus irmãos, uma coisa muito interessante. Nós precisamos olhar para o nosso coração e vermos se não existem pessoas devendo para nós, que precisam do nosso perdão. Quantas pessoas estão devendo para você? Eu não digo só de dinheiro. Me refiro-me também a dever gratidão, a dever a você reconhecimento, paternidade, respeito, favor, amor, honra. Quantas vezes você está cercado de pessoas que devem isso para você? Você deu amor, você deu respeito, mas não devolve isso a você. Isso pode estar ligado a algo dentro da nossa casa, com cônjuge, com filhos, com parentes. Interessante que esta oração de perdoar os nossos devedores, o Pai Nosso, ela aparece em 2 evangelhos, Lucas e também em Mateus. Mateus usa a palavra dívidas, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. E Lucas diz, perdoa os nossos pecados, e como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Sabe por quê, meus irmãos? É que dívida é pecado, e pecado é dívida. Se você está pecando, está devendo, e se você está devendo, está pecando. Então, se você está devendo, pague a tua dívida. Se você está pecando, pare de pecar. Pare de pecar. Em nome do Senhor Jesus, pare de pecar. Por isso, se não houver prática do perdão divino diariamente, nós não veremos as coisas novas de Deus. Por quê? Porque a amargura, ela nos priva da graça de Deus. Está escrito na palavra em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Não dar perdão nos priva da graça de Deus. Você não vai ver as coisas novas. Você vai ver somente aquela ofensa. Você vai ver somente aquela amargura no teu coração. Por isso o Pai Nosso, ele diz que nós temos que praticar, dar e receber perdão. Para ver as coisas novas de Deus, que Ele está fazendo, nós precisamos também praticar o controle dos nossos desejos pessoais. Eu acho incrível que nesta oração, Jesus também fala dos nossos desejos. E costumeiramente nós cometemos um erro muito grande. Nós achamos que desejar é precisar. Eu desejo. Eu preciso. Porque meu coração diz que eu preciso, eu desejo. Muitas pessoas desejam dormir mais, mas elas não significa que elas precisam. Por exemplo, a minha boca sempre fala para mim assim, você precisa comer mais. Mas eu não preciso. Não preciso. Se nós quisermos experimentar as coisas novas de Deus, nós temos que controlar os nossos desejos pessoais, e é na oração que nós fazemos isso. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja, irmãos, que esta oração, ela revela a nossa decisão. Eu não quero cair na tentação. Eu quero fugir da tentação. É por isso que eu oro. Não me deixe cair na tentação. Eu oro por livramento do mal. Eu oro para que Deus me livre do laço do passarinheiro. Eu oro para que Deus me dê discernimento para ver as armadilhas da vida. 2 quadros.
divinos de Deus nessa noite. Laço do passarinheiro, armadilha do diabo. Você não vai perceber o laço do passarinheiro, nem vai ver as armadilhas do diabo, se você não praticar o ato da oração diário. Tem muitas pessoas que estão no laço do passarinheiro. Caiu na armadilha de Satanás. Quando eu oro, quando eu pratico a oração, para que ele me livre do mal, para que ele me leve a controlar os meus desejos, para que eu pratique o controle dos meus desejos, para que eu não caia em tentação. Ora, é aquilo que me livra do laço do passarinheiro, aquilo que me livra das armadilhas do diabo. E aqui de novo, eu quero registrar isso. Desejar não é necessariamente precisar. Desejo, na maioria das vezes, não é necessidade. O que Deus está nos falando é que se nós não impormos sobre nós determinados limites, nós não veremos as ações de Deus. Nós vamos meter o pé pelas mãos. Nós temos que controlar nossos desejos. Nós temos que impor limites sobre nós. Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe entrar em tentação. Me mantenha distância do laço do passarinheiro. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 26, no versículo 41, vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sua carne não vai melhorar e também o diabo não vai desistir. Você precisa estar atento e perseverantemente fiel. A Bíblia nos exorta em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que para cair basta estar de pé. Esse é um alerta, irmãos. É profecia. Assim diz o Senhor. Nesta semana, o diabo vai colocar o laço do passarinheiro na sua estrada. Nesta semana, o diabo vai fazer astutas ciladas, armadilhas contra você. Você só vai ver o que Deus está fazendo, os livramentos que Deus está fazendo, se você praticar, ir para a oração e ali dizer: Senhor, livra-me da tentação, livra-me do mal, me dá discernimento, Senhor, para ver a maldade de Satanás em todas as coisas. Para finalizar, para ver as coisas novas que Deus está fazendo, você precisa tomar posse diariamente do poder de Deus. Tome posse do poder de Deus. E aqui, meus irmãos, quero falar abertamente. Eu creio que esse é um momento especial para esta igreja, para esta congregação, para essas pessoas que estão aqui. Nós precisamos lembrar. Nessa noite, lembre, não importa o problema que você está inserido, a situação que você está enfrentando, nós precisamos lembrar que todo o poder de Deus está disponível para nós como igreja. O poder de Jesus está atuando aqui neste momento. É verdade, nós não podemos negar. A vida cristã é um campo de batalha. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades do inferno. Mas ela já está derrotada pelo poder do sangue de Jesus. Nós precisamos tomar posse desse poder e lutar como um guerreiro. Veja que na oração de Jesus, ele mesmo afirma no verso 13: mas livra-nos do mal. Por qual motivo que ele pode nos livrar do mal? Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Veja com clareza, veja o que Jesus afirma: teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória. Ele afirma quem é que tem o poder, quem é que tem todo o poder. Ele não dá poder ao diabo. Todo o poder é dado a Deus. E por sua vez, meus irmãos, escute bem isso: Deus nos deu seu poder a nós. Ele deu seu poder a nós. Está escrito na palavra. Jesus mesmo afirma em Lucas no capítulo 10, no versículo 19, leia comigo, veja só: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Quando você vai para o secreto, o Pai que está no secreto, te vê no secreto, te recompensa no secreto, para que você saia dali tendo todo o poder acima do poder do diabo. Não é para você correr do diabo, é para o diabo correr de você. A vida cristã é um campo de batalha. Então lute como um guerreiro por você. Lute pela sua fé, lute pela sua casa, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute pela sua igreja, lute pelo seu ministério, lute pelo seu trabalho. Não jogue a toalha, não desista. Vem coisa nova de Deus por aí.
todo o poder dele foi dado a você, todo o poder de Deus foi colocado em Jesus, e por nós estarmos em Jesus, todo esse poder está disponível a mim, está disponível a você, e é isso que está escrito na palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9 e no versículo 10, pois em Cristo, veja só, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam esta plenitude. Eu recebi essa plenitude. Você recebeu Jesus? Você é um servo de Deus? Você é uma filha de Deus? É um filho de Deus? Diga amém aí. Pois então tenha certeza, toda a plenitude do poder de Deus que foi colocado em Jesus está em você. É por isso que o diabo vai fugir de você, ao invés de você fugir do diabo. Então nós precisamos crer, e se você crer que toda a plenitude está em ti, aquele pai que te viu no secreto, porque está no secreto, te recompensa no secreto, então você sai dali na plenitude dele. E sabe qual é o limite? O limite é Mateus capítulo 9, versículo 29, que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Em outras palavras, não há limite para aquele que vai para o secreto e pratica diariamente o secreto. Sabe o que eu vou dizer? Irmãos, o trabalho número 1 do homem e da mulher de Deus é ir para a oração, é gastar tempo diante do Senhor, porque quem se dobra diante de Deus, permanece de pé diante dos homens. Feche os seus olhos neste momento, e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, eu acredito, eu creio que as coisas novas do Senhor estão surgindo. Senhor, nós estamos olhando para o passado, e deixando o passado lá no passado, Senhor. Ele não tem mais nada a ver com o nosso hoje. O sonho não morreu, a promessa é real, Deus não esqueceu e jamais vai nos esquecer. É apenas uma fase, essa fase vai passar. O Senhor que fez a promessa, e as promessas do Senhor vai se cumprir. Missionária Central de Maringá.